Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, e agora me regozijo desde que eu o conheci, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh glória! Abba Pai, graça e paz, abençoados e abençoadas. Que alegria de estarmos aqui, mais um culto online, para a honra e para a glória desse Deus maravilhoso, Cristo vivo em nós. Ele está vivo dentro de nós, Ele habita em nós, nós somos a igreja, nós somos os membros, e quando nós se reunimos, nós formamos o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça dessa igreja. É a verdadeira igreja de Deus, é a igreja de Jesus Cristo, comprada com seu sangue lá na cruz. E daqui a pouco nós vamos estar ministrando a sua gloriosa e magnífica palavra. Olha aqui, foi lá na cruz que Jesus fez isso. Ele estendeu as mãos para a tua vida. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, e agora me regozijo desde que eu o conheci, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto dos perigos e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, Ele estendeu as mãos para você. Não foi você que aceitou Ele. Ele é que te escolheu. Viu? Ele é que te escolheu. Não é nós que aceitamos Ele. Ele nos escolheu. Viu? Então aqueles que Ele escolheu, predestinou. É outros estudos. Então daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra. E vamos tentar cantar aqui um hinozinho aqui. Antigo, mas é lindo, maravilhoso, né? Vou colocar a letra aqui, porque para a gente ir observando aqui. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a
mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou por mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou por mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel, querido. Nós é que somos negligentes, mas Deus é fiel conosco. E hoje nós vamos ver as maravilhas maravilhosas através da palavra dele. Vamos já ministrar a palavra. Graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui na nossa região está começando a chover. Graças a Deus, nós estávamos precisando da água, o maná que cai do céu, essa água maravilhosa. Aqui está caindo lá fora é água física, mas aqui vai cair agora aqui é a palavra de Deus, a palavra, o lavar regenerador que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, né? Então, meu querido, já vamos ministrar aqui a palavra. Toda honra, toda glória é dada a Ele, né? Então, nós não somos cantores profissionais, nem músico profissional, mas nós tentamos nos tornar verdadeiros adoradores para adorar esse Deus em espírito e em verdade, né? Eu estou sempre alegre, né? O meu espírito está alegre, porque a cada dia a palavra de Deus me renova meu espírito. Enquanto meu corpo material vai degenerando, vai envelhecendo, meu espírito vai renovando na palavra, viu, querido? E esse é meu desejo, porque esse nosso corpo, ele vai voltar ao pó, mas o nosso espírito, ele é eterno e ele é conservado através da palavra de Deus, né? Quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, porque é através da palavra que nós conhecemos Deus. Não tem outro meio, é através da palavra. Mesmo tendo algumas coisas acrescentadas aqui na Bíblia, algumas coisas que a gente tem que ver o que é certo, né? E o que foi acrescentado pelo homem, que aqui foi o homem que escreveu. Os livros inspirados por Deus, mas tradução vai, tradução vem, e eles vão acrescentando alguma coisa para, como se diz aqui, para colocar suas doutrinas, suas teologias. Então, nascido da água e do Espírito. Então, quando Jesus estava falando ali com Nicodemos, ele não estava dizendo a Nicodemos batizar nas águas. Nascer da água e do Espírito, hoje na graça mesmo, quando Jesus, antes da cruz, estava falando para Nicodemos, ele não estava falando isso. Porque o batismo nas águas, ele surgiu aqui, antes de Jesus nascer, por João Batista, o profeta, aquele que estava no deserto, anunciando o caminho, preparando o caminho para Jesus. E aquele batismo de João significava
quando a pessoa descia nas águas, ele morria. E quando ele subia, ressuscitava, significando o que Jesus ia fazer na cruz por nós. Morte e ressurreição. Era o batismo para o arrependimento daquele povo daquela época. Porque nós que somos gentios, nós já nascemos regenerados, já nascemos conciliados com Cristo. Nós nascemos depois da cruz. Mas aquela palavra, para aqueles povos que estavam vivendo aquele evangelho naquela época, né? Os judeus se arrependeram, muitos nem receberam Jesus, não reconheceram Jesus como o Messias que foi na cruz e tirou os pecados do povo, para quem ele veio para morrer, para tirar o pecado, apagar o pecado, aniquilar aquele pecado lá na cruz. Então, nascer de novo. Quando Jesus estava pregando aqui no livro histórico de João, nós vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro histórico de João, por que eu falo história? Porque ele conta a história de Jesus antes da cruz. Os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, livros históricos, que contam a história de Jesus, do nascimento até a morte dele. E depois que Jesus ressuscita, o evangelho para nós que éramos gentios e fomos adotados, o evangelho para nós está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. E no capítulo 15 de João, Jesus, quando falava pelos judeus, né, ele já falava com os judeus isso aqui, ó. Jesus citando sobre a videira e seus ramos, né? No versículo 3 diz aqui, ó, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus já estava falando, anunciando o reino e falando a palavra de Deus. E ele disse, olha, essa palavra que eu estou falando para vocês, ela já está limpando vocês. Mas limpando o quê? A mente. Porque viver depois da cruz, viver em graça, viver o reino de Deus em vida, é ter a mente transformada, ter a mente iluminada. Então, nascer da água e do Espírito não é a pessoa batizar nas águas. Tinha o batismo nas águas, tinha tudo na lei, era feito através de água. Toda purificação que era feita era através de água física. Depois da cruz, esta água é o lavar regenerador, que é a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava falando da igreja verdadeira, aqui em Efésios capítulo 5, vamos ver aqui, ó, Efésios capítulo 5, ele está falando sobre o lar cristão, marido e mulher. E a gente, quando vai em algum casamento, né, geralmente eles citam essa passagem, mas nem compreendem, porque aqui está falando de a igreja de Cristo. A noiva, que era a noiva, hoje é a esposa, e ele é o marido. A coisa já se concretizou. Então no versículo 25, diz assim, ó, Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo? Mas aí a pessoa diz, eu vou para a igreja do pastor Zé Ramalho. Eu não tenho igreja, querido. Aquilo que eu tinha antigamente era uma denominação com CNPJ, com estatuto, com as normas. Mas hoje eu fui liberto lá na cruz e conheci a verdade, e a verdade me libertou. E hoje eu sou o templo onde habita o Espírito Santo. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Entendido? Vamos ler mais. O versículo 26, para que a santificasse. Então, nós que somos o templo, na cruz nós fomos santificados. Para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água. Essa água aqui está complementando lá, pela palavra. De água pela palavra. Então essa água aqui, que Paulo está se referindo aqui, não é a água física, é a palavra.
Lá em Tito, aqui, vamos ver Tito 3, 5. Então hoje, 3, 5 diz aqui, ó. Vamos ler o 4 e o 5, ó. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, tá vendo? Não adianta você fazer nada pela tua salvação, porque quem fez foi Cristo lá na cruz. Está entendendo, meu querido? Minha querida, está entendendo? Que a salvação, você pode fazer sacrifício de tolo, não perde a salvação, porque quem te salvou não é o teu pastor, não é a tua denominação que tu vais. Quem te salvou foi Jesus lá na cruz. E te santificou também, querido. Né? Então, por exemplo, daqui a pouco nós vamos expandir mais a palavra. Vamos ver aqui. Versículo 4, né? Nós já acabamos de ler. Não por obra, o versículo 5, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, querido, nascer da água do Espírito é se tornar maduro, ter conhecimento do Evangelho da graça. E o que é isso? Aquilo que Cristo fez na cruz. Quando você conhece o Evangelho da graça, quando você conhece a graça de Deus, você ressuscita. Porque quem não conhece o Evangelho da graça, a Bíblia diz que está em trevas, tá? Em trevas não é o que o povo prega aí, não. Quem está em treva, a Bíblia significa, quem está em treva na Bíblia significa falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu já estive em trevas sem conhecimento nenhum. Então, hoje eu tenho conhecimento, porque o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, né, me selou com a sua palavra, ativou o seu Espírito na minha vida através da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, querido, minha querida, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em linha com a palavra. Se não tiver palavra, ele não atua na tua vida. Ele não manifesta na tua vida. Né? Então, Jesus falou para os judeus que ele estava pregando, já está limpo pela palavra. E o apóstolo Paulo disse, né, que lá na igreja de Corinto ele diz, não, vocês têm que ser gerados por este evangelho. Esse evangelho é o evangelho da salvação. E Jesus Cristo, ressuscitado, apareceu a Paulo. Ele não viu Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, falando com ele, na linguagem hebraica, e passou as coordenadas do que Paulo tinha que fazer para pregar. Mas no início, meu querido, Paulo era criança também. Então, eu já preguei aqui uma mensagem sobre os níveis de maturidade na graça. Não? Os níveis de maturidade na graça são 3 níveis. Né? A pessoa começa criança. Paulo chegou em Coríntios e disse, eu não posso pregar a vocês, porque vocês são crianças. Tem que dar leite para vocês. Não posso dar uma palavra sólida, porque vocês não vão entender e compreender. Então, quando nós começamos na graça, nós era como criança, tomando leitinho, uma papinha. Aí se tornamos adultos, para chegar a varão perfeito. Varão perfeito, completo em Cristo. Varão perfeito significa se completar em Cristo. Quando Jesus veio aqui em Gálatas 4:4, que
lá vai falar porque ele veio aqui. 4:4 aqui, ó, diz aqui, ó, 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Nós vamos ler só até aí. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá vendo? Jesus, antes da cruz, era considerado, era um homem nascido de mulher. Nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Então, essa palavra aqui, plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Completando-se o tempo determinado pelos profetas que anunciavam este evento, se completou o tempo. Então, nós, na nossa maturidade espiritual, nós passamos por criança, adulto e varão perfeito. Mas além desses 3 níveis, tem um superior, que é um nível de consciência divina. Então nós vamos chegar a varão perfeito quando nós penetrarmos nesse nível de consciência divina. O que é isso? Conhecimento total do que Jesus fez lá na cruz. Aí o apóstolo Paulo recebeu o evangelho da mão de Jesus. 1 Coríntios aqui, capítulo 3:10. 3:10. 1 Coríntios. Ele está pregando lá sobre o reino lá para os Coríntios. Então a igreja de Coríntios era uma igreja carnal. Né? 3:10 diz aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Então Paulo recebeu o evangelho e ele colocou o fundamento. E ele também edificou e gerou muitas pessoas nesse evangelho. Mas Paulo morreu. E o que é que diz aqui? Vamos continuar lendo aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então o que é que eu estou fazendo hoje? Edificando a tua vida, te passando conhecimento, educando, ensinando a ti, querido, querida. Estou te ensinando o que é o fundamento, o que Jesus fez lá na cruz. Paulo colocou o fundamento e ele diz, e outro edifica. Não só eu estou edificando este fundamento hoje. O apostolado que eu estou passando. Então, você que me acompanha minhas mensagens, você não está debaixo da graça do apostolado meu, você está debaixo da graça e do apostolado de Jesus Cristo ressuscitado. Não é meu. Eu sou um ministro desta nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não vamos ler, não. Está escrito lá. Ministro de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança. Então, a graça do apostolado é de Cristo. Eu estou edificando nessa noite esse apostolado para a tua vida e te ensinando. Amém. Viu, querido? Não é meu, é de Cristo. Então, é o fundamento que Paulo colocou e outro edifica sobre o fundamento. Então, a pedra fundamental, a pedra da esquina que fala lá que eles rejeitaram, é Jesus Cristo. Então, esse nível de maturidade, criança, adulto e varão perfeito, nós passamos por esses níveis de maturidade, de conhecimento. Maturidade é conhecimento, você vai crescendo em graça e conhecimento. E quando você passa a ter a mente iluminada, você passa para outro nível de consciência divina, igual Paulo tinha. Um nível de consciência divina. Né? A palavra diz que, as pessoas dizem, Paulo foi ao terceiro céu. Mas ele foi na dimensão do espírito, da mente dele. Ele não foi pessoalmente. Ele foi em espírito. A palavra diz lá. Ó. Foi na dimensão espiritual. Então ele estava num nível de maturidade, de consciência divina elevado. Então, Jesus Cristo ressuscitado quer que nós chegamos a esse nível de consciência divina elevado. Para nós compreendermos os mistérios que está revelado aqui na palavra.
Esses mistérios, antes da cruz, era mistério. Mistério é que está escondido. Era escondido. Os judeus não ficaram sabendo. E para nós foi revelado. E Paulo também, aqui em Gálatas, ele diz aqui, capítulo 1, versículo 10 em diante, diz assim, ó, capítulo 1 de Gálatas, versículo 10 em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Vamos ler só até aí. Recebeu mediante revelação de Jesus Cristo. Então, essas cartas aqui, onde tem a sã doutrina, não cabe interpretação. Né? Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A mesma palavra que eu li lá em Tito, só que em outra linguagem. O lavar regenerador, a palavra de Deus. É? Então, nós que éramos gentios, que nascemos depois da cruz, nós fomos lavados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Diferente dos judeus. O pecado que tinha na lei, a transgressão da lei, o pecado lá de Adão, a remissão foi feita por sangue. Por sangue. Gálatas 2 aqui, vamos ver aqui, ó. Né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, nós fomos justificados. Gálatas 2:20, que você não falou o versículo. 2:20 e 21. Nós fomos justificados, a graça que Jesus fez lá, é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus, depois da cruz, para nós, ela se manifestou mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Lá em Romanos também, aqui, as cartas é parecida. Romanos 5, 3, esse capítulo 3, no capítulo 5, vamos ver aqui no capítulo 3, 21. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso aqui, ó, testemunhada pela lei e pelos profetas, Jesus, antes da cruz, você lembra a transfiguração lá, quando apareceu Moisés e apareceu Elias, lá no monte? Porque a graça, tudo na lei, a lei apontava para a graça de Deus, por meio de Jesus, lá na cruz. Mas foi profetizada pelos profetas Isaías, pelos profetas lá do passado, e tudo na lei tinha que ter duas testemunhas. E lá no monte da transfiguração, querido, né, apareceu Moisés e Elias, testemunhando. Vamos ver aqui, pela lei. Quem era a lei? Quem era o representante da lei? Moisés. E quem era dos profetas? O profeta representante dos profetas, Elias. Moisés e Elias no monte da transfiguração, testemunhando Jesus. Jesus se transfigurou de glória, simbolizando a graça que ia acontecer lá na cruz. Entende? Por isso que a gente tem que entender. Quando Jesus foi condenado, estava lá no Sinédrio, ele foi condenado, tinha duas testemunhas lá também. Eu não vou abrir aqui agora, não. Tudo na lei, era a lei. Estava vivendo Jesus antes da cruz, ele estava cumprindo a lei. Então, antes dele morrer, tudo ali era a lei de Moisés. Ele estava cumprindo a lei. Quando ele morreu na cruz, ele disse, está consumado. Então, se cumpriu toda a escritura. Então, virou uma confusão no mundo, porque as pessoas querem seguir a Bíblia inteira. Não tem como você seguir a Bíblia inteira.
Agora, a Bíblia, a palavra Bíblia significa biblioteca, um conjunto de livros, tem vários livros aqui. Então, dentro dessa biblioteca, dentro dessa Bíblia, tem um livro direcionado para cada tipo de pessoa. E só existia no mundo, para Deus, dois tipos de pessoas, que eu já preguei aqui, eram os judeus e os gentios. Não tem esse negócio de inglês, de italiano, não. Antes já tinha várias nações lá naquela época. Mas só tinha dois povos para Deus. Eram os gentios, que eram estrangeiros, e os judeus. O povo segundo a carne, que foi escolhida por Deus, eram os judeus. Então tinha os judeus e os gentios. Os gentios não podiam entrar no templo. Se, para participar da Páscoa, se um gentio quisesse participar, ele tinha que se tornar um prosélito, um judeu. Tinha que ser circuncidado. Né? Então, aqui, ó, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos ver aqui no capítulo 5, aqui, que é dia. Capítulo 5, versículo 1, Romano. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Então, na graça, na velha aliança, tudo era por obras. O homem tinha que fazer. O homem tinha que pagar um preço. Ele levava um animal lá, aí levava o sacrifício pelo pecado. Lavava o pecado, mas o pecado não era tirado. É a mesma coisa, as donas de casa, né? E hoje é comum também, o homem também faz. A casa, a nossa casa. Né? Quem pode limpa a casa todo dia, né? No outro dia está suja do mesmo jeito. O pecado antes da cruz, ele era lavado, mas não era tirado. Na lei tinha o pecado, e o pecado era lavado. O sacrifício de animais já não estava sendo suficiente. Queimava a novilha, misturava com água, com cinza, purificava a cabeça do povo, ungia o povo, mas o pecado não era tirado. O pecado só foi tirado quando Jesus se sacrificou lá na cruz de uma vez por todas, num único dia, ele eliminou tudo aquilo, de uma vez por todas. Eu já preguei sobre isso aqui, né? De uma vez por todas. Então, remissão significa perdão. Então, quando fala em remissão, era o perdão dos pecados das pessoas para quem Jesus morreu naquela época. Porque nós, quando nascemos sem aquelas coisas do passado. Que Jesus já tinha morrido. Então, se você é um eleito, um escolhido de Deus, que Deus te escolheu, não foi você que escolheu. Aqui, ó, Jesus também lá em João, antes da cruz, ele estava pregando lá para os judeus. 15, aqui no mesmo capítulo que nós lemos lá, 15, João 15. Daí ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. Aí no versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Então, mesmo antes da cruz, Jesus já estava falando, ó, não é a pessoa que escolhe. Eu cantei um hino aqui, hoje, o primeiro hino que eu cantei, quando Jesus estendeu suas mãos, eu modifiquei ele. Para se enquadrar na graça, porque, por exemplo, eu não posso cantar um hino que está enquadrado na lei de Moisés, porque lá em Gálatas, nós acabamos de ler agora Gálatas 2, 20 e o 21, vamos verificar o 21, ó. Ninguém anula a graça de Deus, mas na vida da pessoa é anulada. A pessoa mesmo pode anular a graça naquele momento ali, ó. Gálatas 2, 21. Vamos ver aqui, ó. 2, 21. Vamos ver aqui, ó. Diz aqui, ó. Não anulo a graça de Deus. Tá vendo? Eu que estou em graça, você que está na graça do Senhor Jesus Cristo, se você não está jejuando, se você não está indo no monte, se você não está tomando Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, que é da lei, e outras coisas, batismo nas águas, está anulando a graça na tua vida, que será da lei. Então, diz aqui, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei,
segue-se que morreu Cristo em vão. Então, nascer da água e do Espírito, meu querido, é conhecer, ter a mente iluminada com o que Jesus fez depois da cruz, lá no Calvário. E ele fez milhares de coisas. E eu tenho citado coisas aqui, coisas, e cada vez que eu cito mais, é milhares de coisas. Talvez nós vamos partir daqui e não dá conta de pregar as maravilhas que ele fez lá na cruz por nós. Então, querido, nesta noite você pode tomar posse dessas maravilhas de Deus. Né? Não é aceitar, levantar a mão, tomar posse, é tomar conhecimento. Colocar na tua mente. Lá em Romanos 12, vamos voltar lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo pregando lá para os Romanos, ele diz no versículo 2 aqui, ó, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui para mim, olha aqui minha mente, onde se encontra minha mente aqui, ó. Ó aqui, ó. Eu vivo o reino de Deus com isso aqui, com a mente, em vida. Não é com o corpo, porque tudo depois da cruz é espiritual. Então, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E uma das vontades de Deus, ele diz lá em Efésios, que uma das vontades dele era unir todas as coisas. E ele uniu na cruz. Tinha dois povos, lá em Efésios fala de dois povos, os judeus e os gentios. Desses dois povos, na cruz, pela vontade dele, fez um povo só. Então não tem judeu nem gentil mais, nós somos um em Cristo. Por quê? Quando eu passo a conhecer a palavra de Deus, eu nasci da água e do Espírito. João, quando estava aqui batizando, ele disse, olha, eu estou batizando com água. Vamos ver aqui onde é que o João está batizando aqui, lá no livro histórico de Mateus, aqui, ó. Vamos ver se nós encontramos aqui, ó. Nem separei isso aqui, mas já saiu da boca, é porque o Espírito Santo quer que nós vemos aqui, ó. João Batista pregando no deserto. Ele diz aqui, capítulo 3 de Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque este é o referido por intermédio do profeta. É uma profecia de Isaías que se cumpriu. Voz do que clama do deserto, né? Aí aqui nesse livro aqui, eu não vou procurar, mas ele vai falar aqui, ó. Lá no livro de Lucas fala melhor. Ele diz aqui, ó, eu estou batizando vocês com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu estou batizando aqui com água, que a água é por arrependimento. Está dizendo aqui, ó, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Ele estava preparando o caminho para Jesus. Vem um que é mais poderoso que eu, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, você recebe ele quando você ouve a palavra e crê na palavra. Aí você é selado. O apóstolo Paulo também, em Atos dos Apóstolos, ele falou sobre isso, no capítulo 19, sobre o batismo. Ele chegou lá numa região, Paulo em Éfeso, né? Vamos ver aqui onde fala aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Está vendo? Então, o Espírito Santo é recebido. As pessoas recebem o Espírito Santo quando creem na palavra. Mas vamos ler aqui, porque aqui tem um negócio aqui que Paulo ainda fazia. Vamos ver aqui, ó. O Espírito Santo, quando creste, ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. Está vendo?
Então, o batismo das águas, a pessoa não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é recebido quando você ouve a palavra e crê nela. Aí você é selado com o Espírito Santo e ele habita em você. Ele é selado, confirmado na tua vida quando você ouve a palavra e crê na palavra. Aqui está dizendo claramente. O livro de Atos dos Apóstolos não tem a revelação da graça. E Paulo ainda não tinha a maturidade total da graça. Vamos ver aqui. Ó. Então Paulo perguntou, versículo 4. Diz-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo as mãos, que Paulo ainda estava vivendo a lei, Paulo aqui já havia recebido o chamado de Jesus, mas não havia recebido a revelação ainda do Evangelho. Ele não tinha tido aquele êxtase, que ele foi levado ao terceiro céu e recebeu a revelação completa. Então, quando Paulo recebe a revelação completa da graça, ele nem batiza, nem opera nada mais da lei. Ele se aparta de Barnabé, porque Barnabé era judeu, as coisas de Barnabé eram da lei. Ele se aparta de Barnabé e vai andar só, para pregar a graça genuína. E o próprio Jesus aparece a Paulo, que ele tenta pregar para os judeus lá em Jerusalém, e Jesus diz para ele, pode sair daí que eles não vão receber o teu testemunho. Está tudo escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Você vai para o gentil, rapaz. Eu te escolhi para você ir para longe pregar para os gentios. Aí Paulo obedece. Aí é o momento que Jesus passa a revelação por completa e essas coisas da lei, de batismo, de Páscoa judaica, ele larga tudo para trás e vai operar mediante a graça de Jesus Cristo. O fundamento que é Jesus Cristo. Então, na graça não tem esse negócio da lei, das coisas da lei. Ah, eu vou guardar o sábado. Não, isso é da lei de Moisés. Eu vou guardar a segunda-feira. Não tem isso. Né? Então, e os mandamentos? Aí a pessoa me pergunta, e os mandamentos? Né? Os mandamentos da lei, não matarás, não roubarás. Jesus lá na cruz cumpriu todos eles por nós. Agora acredita se você quiser. E aqui, em Efésios, vamos lá no Evangelho da Graça, aqui em Efésios. O que eu estou falando tem que ter, está escrito, né? Aqui, ó, está falando em Efésios 2, vamos ver aqui, onde fala dos mandamentos aqui, ó. Efésios, se nós ler o livro todinho, que eu não separei isso aqui, ó, mandamentos. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. 603 mandamentos da lei. Aqueles 10 mandamentos, os outros eram subdivisão daqueles 10. Então, os 603 mandamentos lá na cruz, nós que éramos gentios, Jesus cumpriu por nós. Ah, não tem necessidade de você cumprir os mandamentos. Se Jesus cumpriu por nós temos que obedecer a Ele por meio de fé. Da fé que foi nos dada. Diz aqui, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Está claro e objetivo. Para que dos dois o quê? Daqueles dois povos que eu falei, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo. Com Deus por intermédio da cruz. Destruindo por ela a inimizade. Porque os judeus eram inimizade de todo mundo. Tinham inimizade com todo mundo. Porque eles tinham a jactância, eram orgulhosos. Nós somos o povo de Deus. Aquilo lá é igual um cachorro para mim. Não vale nada. Né? Ainda hoje, nas denominações, tem gente que se acha poderoso e quer pisar nos outros. Eu não vou entrar falar de denominação não, porque graças a Deus eu me libertei dessas denominações, tive uma denominação, mas na cruz, lá em Colossenses 1,13, diz que Jesus lá na cruz me libertou do império das trevas, né? Então quem está vivendo a lei de Moisés é considerado o império das trevas, porque já foi a lei foi determinada, foi dada para os judeus, a nova aliança foi dada para os gentios.
e todo judeu que crê. Porque ele veio para o seu, e os seus não receberam a nova aliança. Dos dois povos formar um em Cristo. Acabei de ler aqui, ó. Um novo homem. Criasse em si mesmo um novo homem. Está entendendo, querido? Então, nós já estamos... Não falei nem a metade, mas nós vamos encerrar hoje essa segunda parte. Então, a água, nascer da água e do Espírito, é você tomar conhecimento. Paulo em Efésios aqui, no capítulo 1, tá vendo? Ele ora pelos Efésios, e no versículo 18 ele diz, ó, vamos ler o 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Tá vendo? Nascer da água e do Espírito é você ter o espírito de sabedoria e de renovação no pleno conhecimento dele. Dele de quem? De Cristo. Ressuscitado. Iluminado os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória na herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a palavra. Está entendendo, querido? Então, eu estava sendo enganado, né? Aí, Nicodemos, como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? Tem que voltar ao ventre da mãe? Né? Você que está aí, você pode ter 60 anos, você pode ter 10 anos de idade, 15 anos, né? Você, para nascer da água e do Espírito, você precisa ouvir a palavra de Deus e entender e compreender para que os seus olhos sejam iluminados na tua vida e você venha reinar em vida e você venha andar num novo e vivo caminho com a presença de Deus na tua vida, constante. Não precisa você ir lá para a mata buscar Deus, porque Ele vai estar ativado na tua vida. Amém. Né? Ah, eu vou passar a noite orando. Não vai adiantar, querido. Se eu não tiver a palavra ativa na minha vida, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em linha com a palavra. Se não tiver palavra, não tem nada. E Deus, olha aqui, querido, denominação, religião, Deus não fala como outrora. Para nós terminarmos aqui, vamos lá em Hebreus 1. Antes da cruz, Deus falava com o homem de uma forma diferente. Depois da cruz, de uma forma diferente. A mesma frase, ó. Ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, esses últimos dias que nós estamos vivendo, vamos ver aqui se é o último dia ou o tempo que está falando aqui, ó. Nestes últimos dias, não quer dizer que o mundo vai acabar. Últimos dias, por exemplo, eu estou com 61 anos. Daqui a uns tempos, não sei se é um ano, 2 anos, ou amanhã, a minha geração, um membro da minha geração que sou eu vou morrer. O meu corpo físico vai morrer, porque o meu espírito é eterno, vai voltar para Deus, arrebatado imediatamente para Deus. Viu, querido? Não vai esperar lá na cova, um dia que Jesus vai voltar, porque Jesus, eu já preguei antes dessas mensagens, Jesus já voltou, porque a volta de Jesus era para fazer juízo aos judeus. Na cruz, nós que éramos gentios, o juízo já foi feito. Filho da salvação e filho da perdição, o juízo já foi feito. Então, nós que estamos vivendo o ministério do Espírito de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que andam segundo o Espírito, viu? Que anda segundo o Espírito, porque quem anda na carne está perdendo o reino de Deus em vida. A palavra fala. Então, já a hora está chegando aqui, graças a Deus, né, que coisa boa é a gente trabalhar e ministrar a palavra de Deus. Quando a gente está trabalhando, o dia passa leve, suave, é uma maravilha. O trabalho, aí a pessoa diz, quem foi que criou o trabalho? Quem criou o trabalho foi Deus. Lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão, ele pôs ele no paraíso, lá no paraíso.
onde tinha as plantas, tudo, as árvores. E ele mandou Adão trabalhar, cultivar, tomar conta de lá. Era o trabalho. Então foi Deus quem criou o trabalho. E lá na frente ele diz, né? Comerás do suor do teu rosto. Quando ele castiga Adão, comerás do suor do teu rosto. Né? Então antes o trabalho era trabalho, mas não era tão forçado igual depois da desobediência de Adão. Mas mesmo assim, nós trabalhando, a gente se sente em paz, suave, compra nosso pão de cada dia, paga nossas contas, a pessoa se sente digna, independente de que profissão seja. E para Deus quando olha para mim, ele vê não essa carcaça que está aqui por fora, ele olha por dentro, no interior. É a mesma coisa do trabalho. Para Deus, um coitadinho que não sabe nem ler e o outro que é doutorado, para Deus, estando com a palavra ativada na vida, na mente, o que importa para Deus depois da cruz é a fé que nós professamos, aquela fé que foi nos dada. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele olha essa fé. Tem um livro lá, eu acho que é Hebreus, diz que quem não tem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é a tua fé. Essa fé que eu estou falando foi dada para todos os salvos. Mas tem que ser ativada na vida da pessoa. Tem que ser confirmada. E como é que é confirmado? Com a presença do Espírito Santo e com a palavra, o Evangelho da Graça. Se você está no outro Evangelho, eu estou seguindo lá no livro de Mateus, era a lei de Moisés. A lei foi verdade? Foi. Era para um povo. Não tem mentira lá. Mas se nós for viver aquela lei, se torna maldição na nossa vida. Porque ela já passou. E nós estamos na nova aliança. A nova aliança é outro tipo de palavra. A nova aliança é mediante a fé em Jesus Cristo. Na lei era por obras. O homem tinha que fazer. Ele tinha que se apresentar em Jerusalém nas festas. Tinha que fazer o que o sacerdote mandasse. E era olho por olho, dentro por olho. Na graça, a misericórdia de Deus foi derramada na nossa vida. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Romanos 5,5 para nós terminarmos aqui. Nascer da água do Espírito, querido. Não é através de água não, viu? É através da palavra. Do lavar regenerador, renovador que é a palavra de Deus. Romanos 5,5. Então Deus é fiel. E o que ele prometeu, eu cantei aquele hino aqui, o segundo hino que eu cantei. Deus é fiel. O que ele prometeu para Abraão, você só toma posse através da palavra. Não tem outro jeito. Vamos fazer uma campanha lá que você vai tomar posse. Não tem. Campanha na graça não tem campanha. Porque Cristo já habita em nós. Né? Nós precisamos mandar recado para Deus por ninguém, porque Ele habita em nós. E o Espírito Santo é quem intercede por nós, é quem ora por nós. Nós até oramos, mas o que está dentro de nós transforma aquilo na oração própria. E nós não sabemos orar como convém. Quem ora por nós é o Espírito Santo de Deus. Que maravilha, né, querido? Romanos 5,5. 5,5 diz aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelas obras da lei. Pega a tua palavra lá e... Isso aqui é uma pegadinha que eu estou falando. Pelas obras da lei, pelo que você faz, não. Está dizendo aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Está entendendo, querido? Então, o amor de Deus é derramado na nossa vida pelo Espírito Santo, mediante a palavra. Aí, nós fomos justificados lá na cruz. Quando eu tomo posse da palavra, eu sou justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Lá na cruz. E em Gálatas 5, diz aqui, ó.
Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão que era a lei. Então, quando você se submete à lei de Moisés, que está, o fim da lei é Cristo. Quando você submete aos mandamentos da lei, que o homem aí está na denominação, é o que mais tem, né? No início do ano tem uma denominação que faz a festa dos tabernáculos. Deus não opera mediante isso. Primícias era da lei. Dízimo da lei. Então tem muita coisa que a pessoa, se fizer isso, se torna maldito, porque a lei já findou. Não tem mais, ela não opera mais perante Deus. O que opera perante Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Mediante a fé em Jesus Cristo. Tem muita coisa que eu ainda falo aqui que eu tenho que tirar da minha vida. Por exemplo, em nome de Jesus, era antes da cruz. Porque Jesus, o Espírito de Deus estava naquele corpo, Jesus estava em forma de homem, sendo Deus em forma de homem. Então ele estava limitado ali como um homem, um ser humano igual a nós. Então Jesus disse para os seus discípulos, tudo que vocês for fazer lá, é em meu nome. Ele não poderia estar presente, era no nome de Jesus. Depois da cruz, não tem esse negócio de nome, porque foi antes da cruz. Ele agora está presente naqueles que têm a palavra ativada na vida. Ele está em mim. Então não precisa eu falar em nome, que era Jesus de Nazaré. Ele está em mim, querido. Né? E a remissão dos pecados, né? O que tirou o pecado do homem não foi a água. O que tirou o pecado do homem foi o sangue de Jesus, lá na cruz. Até eu falei aqui, lá na mensagem de quarta-feira, Cristo, a obra perfeita, a remissão dos pecados foi pelo sangue, não pelas águas. Terminando aqui, Efésios 1:7, a remissão dos pecados, remissão significa perdão. 1:7 diz aqui, ó, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Vendo? Maravilhoso. Então, querido, olha, lavar, nascer da água e do Espírito não é batismo nas águas. O batismo nas águas foi antes da cruz. Hoje não tem serventia nenhuma para Deus. Deus não está presente nisso. Ah, vamos batizar para ser apagado teus pecados. Esse batismo não apaga pecado, não. Na lei, antes da cruz, ele fazia uma limpeza, mas o pecado não era tirado. O pecado só foi tirado quando Jesus derramou sangue lá no Calvário e aniquilou o pecado por vez. Vamos ler, não tem jeito, tem que ler mais um versículo. Hebreus 9:26. Aqui fala tudo do pecado. O livro de Hebreus fala tudo sobre o pecado de sacerdócio, né, sobre a lei, o fim da lei, tudo. Diz aqui, ó, 9:26. O finalzinho do versículo aqui, diz aqui, ó. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aniquilar, destruir. Tá vendo? A palavra aí está clara. Aniquilar significa destruir. Né? Não é apagar, limpar. Aniquilou. Ele aniquilou por vez com o seu sacrifício. E o que foi o sacrifício? A vida dele, o sangue derramado lá na cruz. Então, batizar nas águas não apaga pecado. Era da lei. Então, quem faz isso está anulando a graça na vida, porque se torna maldição, porque já passou isso. Passou isso. Olha, quarta-feira nós estamos aqui em mais um culto online e a minha oração que eu faço por ti é que a paz poderosa de Deus, que é o nosso árbitro, a paz de Cristo que foi feita pelo sangue lá na cruz, ele é o árbitro nosso, aqui na consciência. Que a paz de Cristo possa permanecer na tua vida hoje e para sempre. Amém. Graça e paz, abençoados e abençoadas.